TO de toxoplasmose, R de rubéola, C de citomegalovírus, H de herpes simples e S de sífilis. Esse é acrônimo para o grupo de doenças infecciosas que podem desenvolver doenças em gestantes e malformações congênitas no feto. Começando a comentar sobre o termo infecção congênita, é aquilo que se explica por ser uma infecção adquirida dentro do útero, uma reativação, uma infecção aguda materna do leite, por exemplo. E é tranquilo de se entender. Para poder identificar um caso de infecção congênita, podemos olhar para alguns sinais que são relativamente comuns dentro dos acontecimentos. É bom rastrear. Sempre que aparecer, por exemplo, um retardo do crescimento intrauterino, exantema, hepatosplenomegalia, lesões ósseas, microcefalia, hidrocefalia, calcificações intracranianas, que tem aquela famosa das difusas e as periventriculares, a anemia, plaquetopenia, coloretinite, glaucoma e catarata. E agora eu vou te explicar como que ver cada um deles vai te direcionar a pensar em algum acontecimento. É simples, eu prometo. E dá para diferenciar de achado para achado. Tipo, na sífilis apresenta as lesões ósseas, na toxoplasmose congênita, as calcificações intracranianas difusas. No citomegalovírus são periventriculares. Toxoplasmose congênita, calcificações intracranianas difusas. Na citomegalovírus, calcificações periventriculares intracranianas. Outra coisa, o exantema da sífilis, por exemplo, é máculo papular. E o da rubéola já é um exantema mais purpúrico. Na toxoplasmose pode aparecer coloretinite. Na rubéola é catarata ou glaucoma. No citomegalovírus é a causa mais infecção de surdez, por exemplo, surdez neurosensorial nas criancinhas ali. Como eu falei antes, algumas doenças podem causar anemia ou plaquetopenia, então é interessante pedir um hemograma completo. A função hepática para ver bilirrubina, transaminase, um coagulograma, radiografia por causa da sífilis ou a tomografia de crânio por causa do citomegalovírus toxoplasmose, exame de fundo de olho por causa da rubéola e toxoplasmose, pesquisa dos vírus de secreções e também as sorologias. Agora, caso por caso, começando pela toxoplasmose congênita. O Toxoplasma gondii, agente etiológico da toxoplasmose. Aqui, as principais vias de transmissão são oral e congênita. Em casos raros, pode haver transmissão por inalação de aerosóis, lá no toxoplasmose. Aqui vamos falar de congênita. A transmissão da congênita é mais frequente quando ocorre no terceiro trimestre de gestação. Todavia, é grave, é bem pior quando ocorre no primeiro ou segundo trimestre de gestação. Pior ainda se é no primeiro. De certa forma, quanto mais cedo via, pior. Lembra disso. Pode evoluir com complicações bem ruins, como cegueira, retardo mental e convulsões. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais que são importantíssimos. Pode desenvolver até mesmo óbito neonatal, mas também tem formas leves. As formas leves são aqueles bebês com poucas manifestações clínicas, talvez surgindo depois de meses. A forma grave divide-se em dois grupos, as neurológicas ou generalizadas. A forma neurológica vai machucar o sistema nervoso central, podendo ter microcefalia, hidrocefalia, calcificações intracranianas difusas e coloretinite. Aqui existe uma forma de ajudar a lembrar, que é a tríade de Sabin, S-A-B-I-N, usada para toxoplasmose, que é 1. Hidrocefalia, 2. Calcificações intracranianas e 3. Coloretinite. Também você pode ouvir sobre tétrade de Sabin, que seria esses 3, e adiciona o retardo mental como o quarto. A segunda forma é a generalizada. Acontece quando essa infecção vem já no finalzinho da gestação. Pode aparecer anemia, icterícia, febre, hepatosplenomegalia, plaquetopenia, petequias e alterações no líquor, tipo pleocitose. A pleocitose é o aumento do número de leucócitos que está relacionado a um processo inflamatório licórico. Aqui, em toxoplasmose, o diagnóstico é complexo, sendo muito casos difícil de diferenciar uma infecção aguda da crônica, sabe? E deve ser fundamentado na associação entre manifestações clínicas, riscos para adoecimento e a confirmação por meio de estudos sorológicos. A sorologia, em foco, o IgA anti-toxoplasma gondii, ajuda muito. Na tomografia axial computadorizada, as calcificações intracranianas agudas ajudam também a confirmar o diagnóstico. E lembra disso, na toxoplasmose congênita, as calcificações intracranianas são difusas, no citomegalovírus são periventriculares. Então aqui no toxoplasma congênito, vamos buscar as difusas. Tem tratamento. O tratamento
da toxoplasmose congênita suspeito ou confirmado deve ser realizado desde o nascimento utilizando o esquema da tríplice, que é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, e às vezes prednisona, caso tenha coriretinite. Importante que esse conteúdo é meramente didático, não recomendo nenhum tipo de administração de tratamento, não recomendo nenhum medicamento. Busque um profissional da saúde para tirar as dúvidas. Provavelmente a informação pode estar errada ou até mesmo desatualizada, então meramente didático. Segundo acontecimento, a rubéola congênita, muito tranquilinho de entender, tem vários sintomas e é interessante porque a rubéola congênita ocorre quando o vírus da rubéola na mãe afeta o feto nos primeiros 3 meses de gravidez. Após o 4º mês, se a mulher tiver uma infecção por rubéola, é menos provável que a infecção prejudique o feto. O número de bebês nascidos com essa condição é muito menor desde que a vacina contra a rubéola foi desenvolvida. Eu comentei que tem vários sintomas, e alguns deles é catarata e glaucoma, surdez neurosensorial, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sonolência excessiva, irritabilidade, baixo peso ao nascer, funcionamento mental abaixo da média, ou seja, uma deficiência intelectual, convulsões, pequenas erupções cutâneas, que é o exantema purpúrico, persistência do canal arterial, as malformações cardíacas, estenose da artéria pulmonar, a válvula pulmonar, microcefalia, e também mais tarde pode estar diagnosticando diabetes mellitus, hipotiroidismo e até mesmo autismo. Assim como na toxoplasmose, aqui tem também uma tríade, a tríade de rubéola, para ajudar a lembrar, que é 1, catarata, 2, surdez neurosensorial e 3, a malformação cardíaca. A perspectiva de uma criança com rubéola congênita depende da gravidade de sintomas. Frequentemente, os defeitos cardíacos podem ser corrigidos. Os danos ao sistema nervoso são permanentes. A sorologia IgM positiva até 18 meses de vida, ou a IgG até 6 meses de vida, ajuda no diagnóstico. Não há tratamento específico para rubéola, baseado nos sintomas apenas. O citomegalovírus congênito é muito legal, principalmente quando você entende algumas questões das calcificações intracraniais. E é o seguinte, o bebê, antes de nascer, foi infectado pelo citomegalovírus, o CMV, a mãe passa para o feto através da placenta, a mãe pode não ter sintomas, então pode nem saber se tem citomegalovírus ou se tem. É muito comum, podendo ser transmitido também intraparto, via transplacentária. Aqui também é cheio de sintomas, tipo lá na rubéola. Pode ter inflamação da retina, uma esplenomegália, hepatomegália, icterícia, baixo peso no nascimento, erupção cutânea no nascimento, convulsões ou cabeça de tamanho pequeno, retardo do crescimento intrauterino, alterações dentárias, surdez, microcefalia, infecções bacterianas secundárias. Vou falar mais uma vez porque isso tem que ficar preso na sua mente. Na toxoplasmose congênita, as calcificações intracranianas são difusas. No citomegalovírus, são calcificações periventriculares. E outro ponto muito interessante de se abordar é que citomegalovírus é a causa infecciosa mais comum de surdez neurosensorial em crianças. O diagnóstico é realizado com busca em secreções do bebê e também nas sorologias da mãe e do bebê. A tomografia ajuda nas periventriculares, nas calcificações. Quanto ao tratamento, eu vou estar falando, mas eu não indico nenhum tipo de tratamento. É sempre muitíssimo importante falar isso, mas normalmente pode considerar o uso de ganciclovir 8 a 12 mg quilo dia de 12 em 12 horas, uma infusão lenta por 1 hora, endovenoso por 6 semanas e suporte para os sintomáticos. Aqui é um caso bem frequente, que é a herpes simples. A infecção neonatal pelo herpes vírus simples, o HVS, é em geral transmitida durante o parto. Um sinal típico é a erupção vesicular, que pode acompanhar ou progredir para a doença disseminada. O diagnóstico é feito por cultura do vírus, PCR e imunofluorescência e microscopia eletrônica. O tratamento é feito com altas doses de aciclovir parenteral e cuidado de suporte. Herpes simples tipo 1 envolve face e tronco. Herpes simples tipo 2 envolve genitália. O tipo congênito ocorre por infecção genital da mãe, durante o trabalho de parto ou no período pós-parto, principalmente nos partos vaginais. Também pode ocorrer quando a mãe tem herpes labial. A transmissão transplacentária do vírus e a disseminação adquirida em ambiente hospitalar entre os recém-nascidos pelos profissionais do hospital ou pela família correspondem a alguns pequenos casos. Mães de recém-nascidos com infecção herpes simples podem ter adquirido a infecção genital recente e ainda nem sabe disso porque ainda não desenvolveu os sintomas. As manifestações aqui geralmente ocorrem entre a 1ª e a 3ª semana de vida, mas raramente também pode aparecer lá na 4ª semana. Pode acometer pele, boca, olhos, pode acometer sistema nervoso central, pode ser disseminada. Na pele, ela vem na boca e olhos, pode ter um enantema vesicular, exantema, úlceras orais e também no palato, uma hiperemia conjuntival com lacrimejamento. No sistema
nervoso central, convulsões, letargia, irritabilidade, recusa alimentar, fontanela anterior mais tensa, irritabilidade térmica, podendo até mesmo ter microcefalia. A forma disseminada envolve múltiplos órgãos. O diagnóstico pode ser feito por uma cultura do herpes vírus simples ou PCR, por vezes o exame com imunofluorescência das lesões ou microscopia eletrônica para ajudar no IgG e IgM. É essencial o diagnóstico rápido por cultura viral ou até mesmo PCR. Não está contraindicado a amamentação apenas se essa mãe tiver lesões ativas no mamilo e assim que curar, volta a amamentar normal. Geralmente se usa ciclovir parenteral em uma terapia de suporte. Esse ciclovir deve ser iniciado imediatamente e presumivelmente em casos suspeitos enquanto se aguarda teste diagnóstico de confirmação. Os lactentes com doença disseminada e ou sistema nervoso central recebem 20 mg quilo intravenoso a cada 8 horas por 21 dias. E por final, a sífilis congênita. A sífilis congênita pode ocorrer em qualquer fase da gestação. É uma infecção de múltiplos sistemas causado pelo Treponema pallidum. É transmitida ao feto pela placenta. Os sinais precoces são lesão de pele bem características, linfadenopatia, hepatosplenomegalia, incapacidade de ganhar peso, secreção nasal sanguinolenta, que já vamos falar mais sobre, fissura perioral, meningite, hidrocefalia, convulsões, retardo mental, pseudoparalisia. Parou, que é um ponto muito interessante e vou explicar bem sobre isso. Os sinais tardios aqui, que vão aparecer muito depois na sífilis tardia, são a úlcera gomosa, que é aquela úlcera mais grossa, lesões periostais, paresias, atrofia óptica, surdez sensorial e deformidades dentárias, os famosos dentes de Huston. O diagnóstico é clínico e confirmado por microscopia ou sorologia. O tratamento é feito com penicilina, transmitido pela placenta ou canal de parto, é uma transmissão vertical. Algumas fontes dizem que chega a 70% a 100% de casos de sífilis primárias e secundárias transmitido para o bebê, um pouquinho menos na terciária. A forma precoce surge nos 2 primeiros anos de vida da criança. Lembra disso, a forma precoce surge nos 2 primeiros anos de vida da criança. Boa parte das crianças ficam assintomáticas até o primeiro trimestre de vida. Muitas vezes o bebê está pequeno para sua idade gestacional, podendo ter alterações na mucosa importantes, tipo a retinite serossanguinolenta, condiloma plano anogenital, ou perda dos cílios, perda do cabelo e o exantema maculopapular e pênfigo palmo plantar. A sífilis congênita precoce passar por uma avaliação clínica, uma microscopia em câmara escura das lesões e testes sorológicos da mãe e do neonato, se possível análise de líquor. A sífilis congênita tarde precisa de uma avaliação clínica, os testes sorológicos da mãe e também do recém-nascido. Com a fragilidade óssea, é comum a ocorrência de algumas fraturas patológicas. Um achado clínico nessa fase é a pseudoparalisia de Parrot, que não acontece por uma alteração neurológica, uma alteração muscular. Na verdade, essa criança tem tanta dor por causa de uma osteoconodite que ela não se mexe. É como se ela estivesse paralisada. Sente dor quando o pai pega no colo, a mãe pega no colo e começa a chorar. Também pode aparecer hepatosplenomegalia nesses casos, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, paralisia de cordas vocais, hidrocefalia, convulsões, e também tem o sinal de Weinberger. É um sinal radiológico característico da sífilis congênita que é evidenciada pela destruição medial da metáfise proximal da tíbia. Boa parte desse conteúdo foi tirado do MSD, o MSD Manuals, que tem vários artigos e é todos incríveis. A sífilis congênita tardia geralmente se manifesta após o 2º ano de vida e causa aquela úlcera gomosa, aquela úlcera mais feinha, com tendência ao envolvimento de nariz, septo e palato duro, umas lesões periostais que provocam a chamada tíbia em lâmina de sabre e bossa nos ossos parietrais e frontais. A neurosífilis geralmente é sintomática, porém pode ocasionar paresia juvenil. Pode ocorrer atrofia óptica, que algumas vezes leva à cegueira. A lesão ocular mais comum é a queratite intersticial e ocorre com frequência como resultado da cicatrização da córnea. A surdez neurosensorial é geralmente progressiva e pode surgir em qualquer idade. Os dentes incisivos de Huston, que é um clássico, né? Molares em amora, fissuras periorais e desenvolvimento anormal da maxila resultando na chamada face de bulldog, o nariz em cela, são sequelas características, pode ser abordadas em provas, mas é um pouquinho mais difícil de se ver na prática. Lembrando que na sífilis congênita tardia, mais uma vez, e reforçando porque é muito característico, um achado clássico, somente para provas, é a
ostite das diáfases, com aumento da densidade na fase tardia, com uma posição óssea na perna, causa o aspecto característico de tíbia em sabre. Outro achado clínico é a sinovite, que geralmente os joelhos de maneira bilateral aumentam o volume, é indolor e sem alteração radiográfica, também conhecido como articulações de Cluton. Aqui também tem uma tríade que ajuda no diagnóstico, que é a tríade 1, dente de Hurstone, 2, lesão do oitavo par e 3, serete intersticial. Na gestante primária ou secundária ou lactente com menos de 1 ano de evolução, se usa penicilina benzatina intramuscular em dose única e pega um VDRL mensal para fazer o acompanhamento dos títulos. Na sífilis terciária, ou tem mais de 1 ano de duração, ou aquela sífilis com tempo ignorado pela mãe, se usa penicilina benzatínica uma vez por semana durante 3 semanas e VDRL mensal. Mães alérgicas à penicilina pode dessensibilizar e usar a penicilina ou eritromicina, mas a eritromicina, cara, é considerada que a mãe não foi tratada de maneira correta, não foi tratada de maneira adequada. A primeira dose da penicilina benzatina tem que ser feita no hospital, pois pode ter uma reação. E qual a reação? É a famosa reação de um nome muito difícil, que é a reação de, deixa eu ler, Jarix-Herxheimer. Não vou nem repetir, vou deixar escrito, que é uma reação que leva ao aborto espontâneo. Os pacientes alérgicos à penicilina devem ser desensibilizados e depois tratados com a penicilina. Quando a sífilis congênita é diagnosticada, os outros membros da família, claro, devem ser avaliados para evidências físicas e sorológicas da infecção.